Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Catonho TV e hoje eu vou contar um pouquinho de uma parte da minha história para vocês. Senta que lá vem a história. Histórias do Catonho. O ano era 2011 e eu praticava futebol como esporte na escolinha do Flamengo em Nova Iguaçu, próximo ao antigo Mercado Extra, que fechou recentemente aí. E naquele período ali, eu estava com 13 anos de idade, estava quase fazendo 14 anos, né? Foi início do ano, início de 2011. Eu me lembro como se fosse hoje, eu ainda tinha aquele sonho de ser jogador de futebol. Era jogar uma posição de zagueiro, às vezes de meio campo. Tinha esse sonho, só falava de futebol, só pensava em futebol nesse período aí. E como eu sempre só acompanhava a cena do futebol, nada mais justo do que eu estudando de manhã, quando chegava da escola, o que eu ia ver? Globo Esporte. Nesse dia, ali em fevereiro, quando eu liguei a TV e fui ver Globo Esporte, de repente eu me deparei com o Anderson Silva nocauteando o Vitor Belfort com uma ponteira pegando bem no queixo. Quando eu vi aquilo, eu fiquei doido. Falei, eu quero aprender a lutar, quero fazer isso. Sendo que eu sempre gostei de filmes de artes marciais, desde moleque assisti os filmes do Jack Chan, Jet Li, Van Damme, sempre gostei desde molequinho, só que eu nunca tinha tido a vontade de praticar a luta, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça. Tanto que teve um período aí que tava a febre da rapaziada aqui da rua, todo mundo tava treinando Muay Thai. Era o pessoal Muay Thai, outro pessoal soltando pipa e eu só queria jogar futebol, entendeu? Nesse período aí eu até ficava zoando lá, pô, você quer ficar lutando, pô, vamos jogar bola e tal, enfim. Tipo assim, nessa época aí. Mas o que acontece? Quando eu vi aquilo ali, cara, eu já tava com algumas frustração também, referente ao futebol. Tinha um cara aqui da área que tinha prometido que ia levar pra fazer teste no Vasco, depois no Fluminense. Porra, o cara pegou documentos e tal, falou que ia ver, e toda vez que eu ia falar com ele, eu e meu pai lá, o cara enrolava, falava, não, dia tal, você vem aqui de novo. E foi enrolando, eu falei, quer saber? Quero mais saber de futebol não. Depois que eu vi aquela luta do Anderson Silva, eu quero lutar. Aí como eu só falava de futebol, de repente, da água pro vinho ali, comecei a falar só de luta. Aí foi pro meu pai que queria praticar a luta, ele não deixou. Ele falou, pô, tu vai ficar violento. Isso é esporte, isso daí é sorte. Na mente do meu pai, ele via muita questão de luta ali como se fosse sorte. Ah, se tu acertar ali, ganhou do outro, é na sorte, não tem uma técnica assim e tal, enfim. Tanto que nesse período ele e minha mãe levaram no médico fazer exame de cabeça para ver se eu não tava com algum problema, porque do nada parei de pensar em futebol e queria lutar, tá ligado? Eu queria praticar a luta. Aí eles não deixaram. Aí o que acontece? Como eles não deixaram por conta de vários motivos, de eu ficar muito violento, com medo de eu me machucar também, eu comecei a consumir muito conteúdo de luta. Comecei a assistir filme direto de luta, pesquisar vídeo no YouTube, via tutorial, via as paradas lá. Tutorial não, via muita coisa de treino lá dos atletas lá na época, Boacal, via muita coisa assim e ficava querendo imitar, né? Nesse período aí. Foi aí que eu tava assistindo Quebrando Regras 2. Eu já tinha assistido um. Gostei, enfim, mas não tinha sido um filme... Quebrando Regras 1 não foi um filme que marcou a minha vida. O Quebrando Regras 2 marcou a minha vida e vocês vão ficar ligados o porquê. E influenciou, por conta disso, muitas pessoas foram influenciadas aqui também no canal. O que acontece? Quando eu assisti Quebrando Regras 2, eu vi o Michael Jai White, tá ligado? Aquele negão lá,
carcaça, shapeado, passando os treinamentos lá e fazendo barra. Aí puxava aquela barra aqui, pum, 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 aí rodava, pum. Falei, caraca, eu tenho que aprender a fazer isso. Tem que aprender. Aí nesse período eu comecei a treinar em casa, comecei a improvisar, fazia basicamente o mesmo treino todo dia, com a mochila cheia de peso, fazia flexão, fazia rosca direta com a mochila, fazia elevação frontal, fazia abdominal, fazia uns treinos ali que eu vi na internet, tá ligado? E eu copiava de alguns filmes ali, era o que eu sabia, né? Não tinha ninguém para me instruir. Aí entrei na academia na época, aí todo treino eu puxava a barra ali para tentar fazer esse negócio aí, essa barra aí. Aí até aí já tinha sido influenciado pela questão de ter uma carcaça. Eu falei, porra, quero ficar igual aquele cara ali. Começou a ser minha referência. Aí eu falei, pronto, quero ficar igual o Michael J. White, porra. Quero ficar desse tamanho, igual ele. Porra, maneiro, carcaça top, o cara é brabo, luta, entendeu? Aí que tá. Chegou 2012, pesquisando mais, né? Sobre o treino do Quebrando Regras ali, pesquisando na internet. Foi ali pesquisando, jogando, eu cheguei no vídeo do Denis Minin. É um ucraniano que se eu não me engano, ele é dono até de uma das federações de street workout aí. Eu pesquisando treino de luta, apareceu um vídeo dele. Esse é o melhor treino de lutador, tal. Isso em 2012, nem sei se esse vídeo ainda tá no ar. Aí aparecia ele fazendo muscle up, bandeira, pô, um monte de movimento. Eu fiquei maluco. Falei, caraca. Na minha concepção, se eu fazer isso daqui, a minha força vai estar super superior a outras forças. Super superior. Perdão, família. Mas enfim, eu fiquei maluco. Eu falei, caramba, cara. Eu tenho que aprender a fazer isso. Que isso? Aí eu comecei a colocar metas, né? Não tinha barra em casa. Tava na academia. Eu tentava fazer muscle up na academia sem técnica nenhuma. Não conseguia. Eu demorei meses e meses ali, quase ano, para conseguir fazer o primeiro muscle up roubado, aqui jogando ali um braço depois do outro, sem técnica nenhuma. E ali foi um período ali que eu comecei a me apaixonar pelo street workout. Eu baixava na época no celular 3GP ali, baixava vídeo do Hannibal, entendeu? Ficava vendo ali os vídeos dele fazendo os movimentos. Era uma das referências para mim, era o Hannibal 4 King, Profit Workout, tanto que no começo eu fazia muito freestyle de flexão. Não igual eu consigo fazer hoje, né? Eu fazia bem bananada mesmo. Foi aí que, ainda com aquela vontade de fazer luta, eu tentei treinar jiu-jitsu escondido. Aí eu fui pro jiu-jitsu escondido na academia do colega do meu pai. O que acontece? Eu ia todo dia com a roupa de malhar. Aí eu falei pra ele não falar pro meu pai, embora ele tenha falado, depois fui descobrir. Eu ia com a roupa de academia, chegava lá, tirava o tênis e ia treinar jiu-jitsu. No dia que não tinha jiu-jitsu, eu malhava, entendeu? Pro meu pai não desconfiar. Só que ficou um mês lá treinando lá e meu pai falou, eu vi tu treinando lá. Aí, porra, eu falei... Aí ele, não. Aí meu pai deixou eu treinar jiu-jitsu, falou, pô, não, jiu-jitsu eu vi que é maneiro. Os caras têm técnica lá e tal, não é qualquer bagunça assim e tal. E meu pai também tinha aquela referência das fitas dos Gracie, que os caras, porra, magrinho pegando os caras grandão, do Royce na época do UFC, né? Meu pai viu na época quando era mais novo, ficou maluco, entendeu? Aí, querendo ou não, ele deixou eu treinar. Só que durou um mês ali e acabou tendo que fechar as aulas de jiu-jitsu. Aí vai lá eu pra estacar zero de novo. Aí tentei entrar no Muay Thai. Tinha Muay Thai de graça na escola aqui. No Raimundo Correia ali tinha Muay Thai de graça na época. Aí fui lá, consegui fazer acho que umas 3 aulas. Tava indo escondido, falava com meu pai que eu ia fazer alguma coisa ou outra lá. Aí meu pai descobriu que eu tava indo pra treinar Muay Thai, porque eu tive que arrumar atadura, né, pra botar atadura na mão e tal, pra treinar. Caraca, aí meu pai falou, ó, se tu for hoje eu vou lá, vou arrumar confusão, sei lá o que. Aí eu fiquei tristão, não fui, tava indo eu e meu colega. Aí eu fui e parei
de ir no Muay Thai. Acabou que não foi pra frente, nem Muay Thai nem Jiu-Jitsu. O que acontece? Depois de uma tentativa de treinar Jiu-Jitsu frustrada, e uma tentativa de treinar Muay Thai frustrada, eu fui para minha terceira opção, que foi a capoeira. Capoeira eu já tentava aprender algumas coisas sozinho, né? Meu primo, que é mais novo, treinava capoeira desde pequeno e me passava a ginga e tal. Embora ele seja 5 anos mais novo, ele já me passava os bizu lá e tal. E eu treinava em casa tal, ginga, aí treinava mais floreio, em si, treinava golpe e tal, embora seja uma luta. Aí eu falei, pô, vou entrar na capoeira, né? Aí eu ia, o que acontece? Como mestre, para poder dar aula lá, tinha que ter autorização do pai, da mãe, ou da mãe, enfim. Nos dias que o mestre não tava, nos dias que o mestre tava, eu só assistia. Quando era algum aluno do mestre que ia lá dar aula, aí eu treinava mesmo sem autorização. Aí depois passou um tempo tal, falei, o mestre falou, pô, se tu quiser treinar vai ter que trazer aqui seu pai ou sua mãe para poder dar autorização, que era de menor, né? Aí foi lá, eu lá, minha mãe deixou, enfim. Mesmo família que alguns aqui, na época meu avô falava, não, isso é coisa de macumba, sei lá o que e tal. Mas eu não ligava pra isso não, né? A maioria do pessoal, até hoje ainda tem muita gente que pensa nisso, né? Entendeu? Aí o que acontece? Aí comecei a treinar capoeira. Aí na capoeira aí eu fiquei bastante tempo, né? Aí treinei bastante, aí dei uma parada com a questão de movimentos, de street workout ali e tal, parei um pouco, foquei muito na questão do shape e melhorar um pouco na capoeira, né? Foquei bastante tempo ali. Aí treinei cerca aí de uns 5 anos capoeira e fazem 5 anos que eu não treino mais no grupo. Porque eu parei na época que a minha filha tava para nascer e eu tinha ficado desempregado, né? Saí do quartel, aí eu fui. Aí depois minha mina engravidou e eu tava trabalhando na Americana, ali na Dutra, no galpão da Americana. Aí quando eu tava trabalhando lá, tava tranquilo. Aí, pô, só que eu tava terceirizado, né? Tava pra ser efetivado, não fui efetivado, mandaram embora. Aí eu comecei a ralar, pegando os serviços com meu pai, né? E como eu tava pegando serviço com ele direto, parei de treinar, pô. Meu pai pegou umas obras pra poder me ajudar na folga dele, tá ligado? Meu pai é militar, ele pegou umas obras na folga pra poder me ajudar e eu trabalhar com ele. Aí eu falei, porra, eu não vou parar de ajudar aqui. Às vezes a gente ficava até 10 horas da noite trabalhando para poder treinar capoeira, para treinar calistenia em casa, para ir para academia, entendeu? Aí eu ficava trabalhando direto, aí fiquei um bom período, alguns meses aí, sem treinar nada, fazia uma coisa ou outra às vezes. E desde então aí, depois que passou esse período, ao comecei a conseguir viver da internet, aí trabalhando com rede social, enfim. Aí foi que eu comecei a me dedicar mais, né? A treinar para buscar os movimentos e tal, para buscar... Aí, depois que passou esse período aí, consegui começar a viver do YouTube, trabalhar pela internet. Foi aí que eu resolvi focar em street workout e tricking. Para quem não sabe, street workout é basicamente exercícios estáticos de freestyle que você faz na barra, faz na flexão, na paralela, enfim. Isso é tipo como se fosse uma ginástica artística, mas fora do ginásio, nas ruas. Basicamente isso. E trick, o que é trick? É a mistura de chutes, de artes marciais com acrobacias. Então foi aí que eu comecei a treinar essas paradas aí. Foi um divisor de águas, cara. Se hoje as coisas que eu faço aí, de movimentação, melhorei meus golpes de capoeira, melhorei tudo aí, vocês podem ter certeza que foi por conta desse período aí que eu me dediquei, tá ligado?
E o que eu falei no início do vídeo? Que isso que eu ia contar aqui influenciou muito de vocês. Por que influenciou muito de vocês? É o que o pessoal diz, aquele efeito borboleta, né? Já pensou se eu não tivesse mudado de ideia, de desistir do futebol e ido para outro esporte? Porque antes disso eu treinava futebol e treinava natação. Já pensou, cara, se eu falasse, pô, não gosto de luta, não gosto de treinar musculação, calistenia, street workout, enfim. Não teria influenciado milhares de pessoas. Porque aqui no canal você pode falar, pô, Catão, tá falando nada. Não, cara. Querendo ou não, aqui eu já influenciei muita gente, cara. Muita gente mesmo, tá ligado? Graças a Deus pro bem, né? Aí, pô, já pensou se eu nunca tivesse praticado esses esportes? O que teria acontecido? Será que eu ia ser jogador profissional? Será? Será que eu ia influenciar no futebol? Eu não sei, né? Talvez em outro multiverso. E se tu pensar que tudo isso começou porque o Anderson Silva nocauteou o Vitor Belfort. Aí tu pensa, se o Anderson Silva não tivesse nocauteado o Vitor Belfort, tivesse ganhado de pontos ou perdido por pontos, não tivesse um nocaute expressivo igual aquele que viralizou, chamavam como a luta do século, e passasse no jornal e me chamasse atenção, cara, se bobear, se eu tivesse desistido do futebol, às vezes eu poderia estar até sedentário hoje em dia, sem praticar esporte. Cara, como é que uma coisinha só mudou a minha vida, né? E influenciou diversas pessoas que estão aí assistindo. Tu já parou para refletir alguma coisa que tu fez que mudou todo o cenário da tua vida? Para, reflete e pensa. Isso daqui é um vídeo, sei lá, deu ideia de fazer, eu escrevi um roteiro outro dia. Escrevi o roteiro, mas agora eu já vim falando, vem lembrando muita coisa também que aconteceu. E o que acontece? Se vocês gostaram desse formato aqui, desse tipo de vídeo, eu posso estar trazendo aqui, cara, que tem outro momento da minha vida que, se não tivesse acontecido, teria mudado muita coisa, cara. Muita coisa mesmo, e influenciar vocês também. Se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários que eu vou contar um pouco aí da minha experiência do exército, que mudou muita coisa mesmo. Se não fosse o exército, talvez vocês nem me conheceriam. Mas deixa pro próximo episódio aqui dos Histórias do Catonho, tá ok? Então deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta bastante para ajudar no feedback aqui do canal, né? Não esqueça tem que deixar o like, comentar, que isso ajuda muito o engajamento, cara. O engajamento aqui no canal tá bem fraco, então eu conto com a ajuda de vocês, entendeu? Então é isso aí, família. Valeu, falou, fui. Um salve do Mano Catonho.